Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 456. Chamada de socorro. Quando Ashton e Anna chegaram à cidade, os mercenários de Água Dourada já haviam desaparecido. Kieran tinha que estar com pressa para entregar o cajado para quem estava pagando. Ashton não sentiu nada ao vender o artefato para Kieran, mas agora ele se sentia um pouco mal por ele. Afinal, com base na pessoa com quem ele estava lidando, tentar passar uma falsificação poderia custar caro a Kieran. Ele pode até ter que desistir de sua vida completamente. Não adianta pensar em coisas que estão fora do meu controle. De acordo com essa lógica, você deve parar de pensar completamente. Quem vai continuar te assando se eu fizer isso? Eu sou mais do que capaz de fazer isso sozinho. Autoqueimaduras, essas são raras hoje em dia. Sim, sim, apenas sair deste planeta agora. Eu não gosto nem um pouco deste lugar, exceto pelos mercenários da Goldwater. Todos os outros estavam estacionados como Ashton os havia instruído. Os humanos ficaram chocados ao ver Ashton retornar, pois já haviam começado a se preparar para um banquete em sua honra. Das centenas que entraram na caverna, ninguém jamais voltou vivo. Dito isso, os residentes acreditavam que Ashton não seria exceção. Mas para seu horror e surpresa, o mutante voltou da caverna, vivo e forte como sempre. Por mais que Ashton gostasse de ver seus rostos sem cor, ele estava mais intrigado ao ver Vulcan esperando por ele. Uar, calma aí, carinha. Ashton disse enquanto Aegis corria até ele. O Nanico estava ficando desesperado depois de não ver você por um tempo. Vulcano murmurou indiferente. Então você não sentiu minha falta? Ashton respondeu, imitando o rosto de bebê de Aegis. Esse pirralho. Vulcano balançou a cabeça, mas Ashton sabia que Aegis era apenas uma desculpa. O Master Smith estava tão preocupado com ele quanto Aegis. No entanto, os teimosos genes dos anões nunca permitiriam que Vulcan mostrasse seu lado carinhoso para ninguém. Bem, eu tenho algumas coisas que gostaria de discutir quando estivermos fora do planeta. Sobre você sabe o quê? Tudo bem, Vulcano murmurou e voltou para dentro da nave. A essa altura, Vimur e Lael haviam chegado com seus relatórios. Os cadáveres das bestas foram divididos de acordo com as instruções de Ashton. Mantendo-se fiel às suas palavras, Ashton deixou uma fração dos cadáveres para os humanos. Se Ashton quisesse, ele poderia ter sido mesquinho e pedido uma compensação por limpar a masmorra da caverna. No entanto, limpar a caverna era mais um projeto pessoal para ele do que qualquer outra coisa. Além disso, Ashton havia atormentado os humanos o suficiente. Mais de seus truques, e eles podem realmente se matar apenas para se livrar dele. Por mais que isso ajudasse a criar um lixo, ele não estava ambicioso para testemunhar tal visão. Bom trabalho. Carreguem os cadáveres no navio e partiremos. A outra coisa, disse Laird, os humanos pediram para conversar com você, se não se importar. Nós dois cumprimos os termos do nosso acordo. Não há mais nada a discutir, Ashton respondeu antes de entrar no navio. E se eles quiserem uma parte da recompensa da masmorra, diga-lhes para bater na areia. Laird assentiu e saiu para fazer os preparativos finais. Na hora seguinte, Ashton e os Ghosts estavam prontos para partir. Os humanos nunca foram bons em esconder suas emoções, especialmente as positivas. O lote começou a dançar assim que os navios mercenários saíram da atmosfera. Sem o conhecimento deles, a morte estava caminhando lentamente em sua direção e permitir que Ana partisse seria a causa de sua condenação. Uma vez a bordo do navio, algumas coisas precisavam ser tratadas em relação à facção. Em sua pressa para formar uma facção mercenária, Ashton deixou de lado questões essenciais, como uma hierarquia. No momento, os fantasmas não tinham hierarquia oficial, e a ordem que tinham entre si era baseada no respeito mútuo. Mas por sugestão de Vulcan e Laird, Ashton achou que seria sensato colocar uma hierarquia com seus respectivos salários. Ashton foi nomeado capitão com votos unânimes. Ana foi nomeada a segunda em comando, enquanto Vulcan, Laird, Vimur, Leon e Cass foram nomeados tenentes com suas próprias jurisdições.
Ashton queria que Vulcan assumisse a posição de segunda em comando, mas ele recusou. Então Anna acabou aceitando o trabalho. Em vez disso, Vulcan foi encarregado de adquirir e criar armas para os Ghosts. Lyud foi encarregado de lidar com assuntos externos, principalmente usando suas proezas diplomáticas para lidar com a Associação Mercenária e outros grupos mercenários. Quanto a Leon, ele estava encarregado dos assuntos internos, e seu trabalho era manter a paz entre os Ghosts e resolver quaisquer incidentes entre as tropas. O trabalho de Vimur permaneceu o mesmo, pois ele era o encarregado de treinar as tropas. Cass recebeu o comando da logística e tarefas relacionadas ao navio, seja a manutenção do navio ou a compra de dropships e gunships para combates aéreos. Além deles, havia outro tenente, Ricochet, o meta-humano de Okuna, que apoiou Ashton em sua luta contra as feras. Nas palavras de Ricochet, ele transformou seu povo em inimigos ao se aliar a um estranho. Como resultado, Ricochet teve que deixar o planeta. Então, quando Ashton o convidou para se juntar aos Ghosts, Ricochet concordou imediatamente. No entanto, Ricochet não estava sozinho, seus 20 soldados juntaram-se aos fantasmas com ele. Com a equipe de Ricochet se juntando à facção, seu número total era de 36, dos quais 20 eram Igraders. Vulcan viu os novatos se juntando como um sinal para se livrar de seu equipamento antigo e imediatamente armou os novos membros. Dito isso, até mesmo seu equipamento antigo era comparável às armas de alto nível vendidas na Torre Kernel. Ashton deixou Leon e Lyud para discutir os salários de todos e voltou para seu quarto. Uma ligação importante precisava ser feita. Olá, Otiga. Por acaso, encontrei alguns cadáveres de animais raros e queria saber se você poderia. Eu estava prestes a ligar para você, Otigo interrompeu. Recebemos um pedido de socorro, então pensei que você gostaria de saber sobre isso. Por que eu deveria da Terra? Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 457 chamada de socorro, 2, Terra. Sim. Parece que o desastre dos mortos-vivos saiu do controle, e os terráqueos não podem mais se sustentar. Otiga continuou, além disso, como eles são uma civilização inferior, eles não podem nem mesmo contratar mercenários para ajudar. Então eles recorreram à transmissão em canais abertos. Ashton completou a frase. Eu deveria ter resolvido o problema antes de pisar no espaço. Ashton abriu um buraco no portão com raiva. Os geolos devem ser suficientes para lidar com os mortos-vivos. Foi o que ele pensou antes de deixar a Terra. Mas agora sua decisão precipitada o tinha mordido na bunda. Lidar com os mortos-vivos não era uma grande ameaça em escala galáctica, já que a maioria das armas avançadas eram proficientes nessas tarefas. Mas para o povo da Terra, um surto de mortos-vivos era nada menos que uma catástrofe. Ashton tinha visto a carnificina que poderia causar com seus próprios olhos. No entanto, os mortos-vivos não eram a única preocupação de Ashton. Pedir ajuda em um canal aberto pode levar a problemas imprevistos. Ashton pensou, nem todo mundo vagando pelo espaço terá boas intenções, sem mencionar que pedir ajuda para lidar com os mortos-vivos é como anunciar, ei, somos pateticamente fracos. Venha nos governar. Obrigado. Otiga ainda estava na linha, esperando que Ashton decidisse. Embora ela já soubesse o que ele diria a seguir. Levaremos meses para chegar à Terra. Ashton murmurou, droga, espere um minuto. Sim. Isso pode funcionar. Astaroth sabia o que havia deixado Ashton tão animado. Meses? Claro que não. Levaria apenas alguns segundos para Ashton chegar à Terra. No entanto, seria uma viagem só de ida, pois ele não conseguiria chegar ao navio sozinho. Otiga, vou te mandar as coordenadas da minha nave. Recolha os cadáveres das feras daqui e venda por um preço razoável. E a Terra? Ela perguntou. Eu vou cuidar disso, respondeu Ashton e saiu correndo da sala. O portal para o Palácio Oriental era a sua maneira de chegar à Terra. Como Ashton poderia convocar o portal para o Palácio Oriental de qualquer lugar? No entanto, era uma rota de mão única e ele não poderia usar o mesmo truque para voltar ao navio.
É por isso que os encontrarei na Terra, Ashton explicou a seus tenentes, depois de entregar os cadáveres ao Tiga. Vá para a Terra. Viagem dimensional parece divertido, Leon murmurou. Sem mencionar que veremos o amado planeta natal de nosso capitão. Vimura entrou na conversa. Eu me pergunto como são as garotas lá. Este Orndog. Liaoud balançou a cabeça. Eu suponho que você está saindo imediatamente. Ashton acenou com a cabeça. Já se passaram algumas semanas desde que eles enviaram o sinal de ajuda. Quanto mais eu esperar, mais tempo levará para limpar a bagunça. Não se preocupe, eu vou cuidar de Aegis na sua ausência. Vulcan resmungou mal-humorado. Vá, cuide dos seus negócios e então podemos conversar sobre coisas mais importantes. Isso resolve tudo. Ashton se levantou. Ricochete, reúna metade de seus homens. Você partirá comigo e com Ana. Era óbvio que a maioria deles queria ir com ele, mas Ashton decidiu contra isso. Os terráqueos podem ter visto muitas coisas estranhas, mas expô-los a uma infinidade de esquisitos seria um pouco demais, mesmo para eles. É por isso que Ashton decidiu que era melhor pegar os humanos primeiro. Os fantasmas restantes eventualmente terão a chance de ver a Terra quando vierem buscar Ashton. Dito isso, salvar seu povo não era a única razão pela qual Ashton queria visitar a Terra. Um país inteiro cheio de mortos-vivos deve ser mais do que suficiente para criar um lixo. Então, visitar a Terra foi como acertar dois pássaros com uma pedra. Todos se prepararam e se reuniram no hangar em cerca de 10 minutos. Assim que todos foram contabilizados, Ashton abriu o portal e pulou para dentro. A viagem durou apenas alguns segundos, mas parecia que horas haviam se passado. Anne e Ashton experimentaram viagens dimensionais algumas vezes e, portanto, não sentiram efeitos duradouros. Ricochete e seus homens, por outro lado, estavam ocupados vomitando. Fazia pouco mais de um ano desde que Ashton havia deixado a Terra em busca de poder. Sua busca estava longe de terminar, mas ele estava feliz por estar de volta. Não importa o quão curto ele estava visitando. Vamos indo. Ao mesmo tempo, no estado independente de Livan, uma luta estava acontecendo. Apesar de ter a bênção da tecnologia avançada ao seu lado, a Valina mal conseguiu afastar a horda de mortos-vivos. Inúmeros estados independentes já haviam caído diante dos poderosos mortos-vivos. Os mortos-vivos agora governavam 65% de Licania, e pedir ajuda aos outros impérios de lobisomens provou ser inútil. Quase parecia que os outros impérios estavam envolvidos na conspiração desde o início. Como está? A Valina perguntou a Virgil, que silenciosamente balançou a cabeça. Isso é ruim, hein? Há muitos desses bastardos. Virgil nunca sou tão derrotado. Estamos em desvantagem de 1000 para 1, para pintar um quadro. Teríamos perdido há muito tempo se não fosse pelas paredes que o Geolo construiu. Mas parece que isso é o mais longe que podemos ir. A expressão de Avalina mudou. Sendo uma vampira, ela não poderia enfrentar os mortos-vivos. Lobisomens e geolos eram os únicos que podiam suportar os efeitos do gás de corporificação, até certo ponto, e lideravam o campo de batalha. No final, não pude cumprir minha promessa a você, Ashton. A Valina murmurou. Preparem todos, até mesmo os vampiros. Esta será a nossa última posição. Se vamos morrer, vamos levar esses bastardos conosco. As palavras de Avalina encheram todos de raiva contra os mortos-vivos. Ninguém estava delirando o suficiente para pensar que eles conseguiriam sair de lá. No entanto, um momento depois veio um som estrondoso da prefeitura, parando Avalina em seu caminho. Quem está usando o portal? Ela perguntou, mas Virgil era tão ignorante quanto ela. Temendo o pior, todos correram para a prefeitura. Avalina pensou que os mortos-vivos de alguma forma obtiveram acesso ao seu sistema de portal e estavam prestes a invadir. Uma após a outra, pessoas montando lobos fantasmagóricos apareceram do portal. A julgar por suas armas e armaduras, essas pessoas provavelmente não eram da Terra. Avalina olhou para Chinook, o líder do Geolo. Mas ela também não conhecia os estranhos. Quem é você? Revele sua identidade.
A Valina gritou enquanto mantinha uma distância segura dos intrusos. Eu não posso acreditar nisso, o líder dos homens falou antes de revelar seu rosto. Sério, você se chama de minha mãe. Os lábios de Valina tremeram de felicidade ao ver o filho. Virgil estava além de chocado, assim como o resto deles. O senhor deles estava de volta. Ashton estava em casa. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 458. O poder do tirano. A Valina correu e envolveu firmemente os braços em volta do filho. Fazia apenas um ano, mas parecia que séculos haviam se passado desde que ela o vira pela última vez. Você cresceu tanto. A Valina exclamou enquanto acariciava a bochecha de Ashton. Ashton sorriu, apreciando o abraço maternal. Os outros ficaram igualmente surpresos e felizes. No entanto, os Geolos imediatamente caíram de joelhos quando viram seu Deus. Apesar de se sentir estranho, Ashton os reconheceu com um breve aceno de cabeça. Mesmo um gesto tão pequeno foi o suficiente para deixar os Geolos em frenesi. Por ser o último dia deles no mundo dos vivos, com certeza foi um dia de muita sorte. É bom tê-lo de volta, meu senhor. Virgil sorriu. E você também, minha senhora. Virgil, como está a vida de casado para você? Ashton perguntou enquanto esmurrava. Eu não quero estragar a surpresa para você. Virgil deu de ombros antes de apontar para Ricochete e seus homens. Se você não se importa que eu pergunte, quem são as pessoas que o acompanham? Certo, quase esqueci. Estes são meta-humanos, alguns aliados que fiz durante minhas viagens. Quando Ashton disse que as pessoas eram humanas, todos ficaram um pouco surpresos, mas não muito. Como uma boa parte dos humanos conseguiu sair do planeta, eles teriam sobrevivido de uma forma ou de outra. Além disso, Ashton fez de Livan uma cidade neutra onde mutantes, alienígenas e humanos, todos poderiam viver juntos em harmonia. Dito isto, se Ashton tivesse caído em alguma outra região controlada por mutantes, sua recepção poderia ter sido bastante explosiva. Eu vou responder suas perguntas mais tarde. Ashton interrompeu assim que alguém estava prestes a perguntar algo. Nós temos que cuidar de algo, não é? Direita. A mente de Avalina estava cheia de perguntas e dúvidas, mas no momento ela só podia deixar esses pensamentos de lado e se concentrar na tarefa em mãos. Ashton e suas forças, junto com Avalina e todos os outros, seguiram para as paredes. Parecia uma profecia que Ashton chegou a Livan quando ele chegou. Se ele tivesse esperado um dia a mais, talvez não houvesse uma casa para onde voltar. Um mar de mortos-vivos colidiu continuamente com as paredes maciças construídas ao redor da cidade. As coisas teriam tomado um rumo desagradável se não fosse pela parede. Chame os homens de volta, Ashton murmurou. Ligá-los de volta. Virgil olhou para Ashton como se tivesse visto um fantasma. O resto fez o mesmo. Além da parede, os lobisomens e os geolos eram os que lidavam com os mortos-vivos. Sem eles, a parede não duraria muito. Se eles ficarem lá embaixo, vou acabar matando eles. Ashton continuou quando Virgil hesitou. Como senhor desta propriedade, ordeno que chame as tropas de volta. Sim, meu senhor. Em um minuto, os soldados estavam de volta à cidade. Agora era a hora do pessoal do espaço mostrar aos mutantes como lidar com mortos-vivos genéricos como esses. Asas brotaram das costas de Ashton e Ana enquanto Ricochete e seus homens entravam no campo de batalha montando lobos fantasmas. Se eles seus homens pudessem lidar com a onda de feras em Okuna, cuidar de alguns mortos-vivos irracionais não seria uma tarefa muito difícil. De acordo com meus cálculos, 100.000 mortos-vivos devem ser suficientes para criar um lixo perfeito. Ashton murmurou, e os portões de Valhalla se abriram atrás dele. Em instantes, centenas de esqueletos e zumbis correram para atacar os mortos-vivos. Nota do autor: por enquanto, eu me referiria aos inimigos como mortos-vivos enquanto os mortos-vivos aliados como zumbis para evitar confusão. Assim que as forças de Ashton apareceram no campo de batalha, tornou-se o motivo pelo qual ele queria que todos recuassem. Se os soldados tivessem ficado,
teriam sido atingidos por um feitiço desonesto ou esmagados por criaturas gigantescas como Atlas e Gokung. Anne estava atirando bolas de fogo cegamente na horda. Cada um de seus feitiços queimava dezenas de mortos-vivos que não podiam fazer nada para detê-la. Mini-explosões iluminaram o campo como estrelas no céu noturno. Sven e os esqueletos sob sua autoridade estavam fazendo um trabalho rápido com os mortos-vivos. Inúmeros daqueles bastardos podres foram partidos ao meio em instantes. Mas a carnificina apenas começou. Quanto a Raven, os mortos-vivos tiveram sorte de pegar sua sombra antes de acabar em pedaços para os esqueletos pisarem. Assim como Anna, Celeste estava se divertindo muito. Havia sombras abundantes para ele utilizar como armas, e ela não se esquivou de fazê-lo. Centenas de pontas sombrias irromperiam do chão de vez em quando, matando centenas de mortos-vivos. Os corpos maciços de Atlas e Gokung eram mais do que suficientes para eles matarem milhares de mortos-vivos a qualquer momento. No entanto, foi engraçado ver os dois coordenando seus ataques e falhando miseravelmente. Mas quem mais surpreendeu Ashton foi Dolus. Foi a primeira vez que o Shadow Tirante entrou em ação com rédea solta para fazer o que quisesse, e cara, foi uma surpresa. O que faltou em agilidade a Dolus, ele compensou em sua capacidade de desferir ataques repugnantemente poderosos. Seus ataques geralmente começavam com um uivo, que deixava seus inimigos atordoados enquanto enfraquecia sua defesa. Uma vez que o morto-vivo se tornasse vulnerável, ele pularia vários metros no ar e bateria com os braços no chão. A força resultante racharia a terra enquanto também gerava ondas de choque para derrubar seus inimigos. No entanto, este foi apenas o começo de suas habilidades. Afinal, ele não era uma convocação de Graua para nada. Fora das rachaduras, uma criatura parecida com um goblin apareceu. A única diferença eram seus chifres, pele vermelha e asas enormes. O que são essas coisas? Acredito que os humanos os chamam de imps, um tipo de demônio menor. Esses pequenos bastardos irritantes são conhecidos por terem mais poder do que podem controlar. Nós, Shiras, costumávamos tê-los como animais de estimação, e eles eram muito irritantes. Para ser honesto, criaturas irritantes com chifres e asas que têm mais poder do que deveriam. Então eles são como seus primos, interessantes. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 459 Complicações. O campo de batalha estava estranhamente silencioso. Não houve mais explosões e nem mais rosnados dos mortos-vivos podiam ser ouvidos, pois o campo de batalha havia se transformado em um cemitério para os mortos-vivos. Os cadáveres jaziam no chão, uma com os corpos de algumas pessoas infelizes que não haviam sido evacuadas a tempo. Os cadáveres carbonizados exalavam uma espessa fumaça negra. A área foi declarada imprópria para qualquer pessoa, exceto Ashton entrar. Em sua tentativa final de espalhar o vírus, os mortos-vivos liberaram uma enorme nuvem de gás de corporificação mesmo enquanto morriam. Felizmente Ashton estava pairando acima e absorveu o gás antes que as pessoas atrás das paredes pudessem entrar em contato com ele. Algumas horas depois, a batalha acabou e Ashton nem precisou levantar um dedo contra os mortos-vivos. Dito isso, ele cumpriu os requisitos iniciais para criar um lixo. Agora tudo o que restava era procurar uma pessoa adequada para ser transformada em lixo. Boa sorte em encontrar alguém que aceite de bom grado o lixo. Transformar-se em um lixo era muito mais fácil do que ter outra pessoa fazendo isso. Por esta razão, todo lixo existente se transformou em um lixo e não em outra pessoa. Afinal, Tom, Dick e aleatórios não teriam a determinação de abraçar a morte e a imortalidade simultaneamente. Apenas alguém sem nada para viver e ainda assim com tudo para experimentar estaria disposto a se transformar em um lixo. Mestre, nós coletamos o sangue dos caídos como você desejou. Sven retornou com um pequeno frasco cheio de um líquido viscoso preto. Embora Sven tenha dito que o frasco continha o sangue dos mortos, na realidade, o frasco continha apenas uma gota de sangue de todos os que foram mortos. Qualquer um que bebesse o conteúdo do frasco se transformaria em um morto-vivo.
mas não necessariamente em um lixo. Um ingrediente final precisava ser adicionado ao frasco. Era o sangue de um ente querido. O candidato teria que matar a pessoa mais próxima a ele em sinal de total devoção à tarefa e adicionar seu sangue à mistura antes de beber. Como se as coisas não fossem complicadas o suficiente, o alvo deve ser morto com um veneno específico. O veneno da flor Crucifixus floresce apenas 2 vezes por ano na noite da lua de sangue. Este ato deveria cortar qualquer aparência de alma e apego que o candidato pudesse ter com o mundo dos vivos. De acordo com o Grimório, mesmo depois de completar essas tarefas cansativas, a pessoa só se transformaria em um lixo parcial ou um demi-lixo. O caminho para lixo foi longo e cansativo, onde um simples erro poderia arruinar tudo. Sacrificar inúmeras almas, matar as pessoas mais próximas a um e repetir isso indefinidamente não era algo com o qual indivíduos de mente fraca pudessem lidar. Portanto, o número de lixos em toda a galáxia pode ser contado nos dedos. Queime os cadáveres, Ashton acenou com a mão e sua convocação começou a funcionar. 6 meses. Esse é o tempo que Ashton teve para encontrar um candidato adequado, ou então o sangue que ele coletou se tornaria inútil, forçando-o a começar o processo do zero. Por enquanto, vamos voltar e nos reconectar com todos. Talvez você acabe encontrando um cara patético que estaria disposto a ajudá-lo. Se você tivesse um corpo, eu não teria que procurar por um cara patético em primeiro lugar. Ou você pode tentar se olhar no espelho. Eu garanto a você, haverá um cara patético na sua frente em instantes, claro, haverá. Afinal, você vive dentro de mim. Cessar fogo, quão atrevidos vocês podem ser? Ashton perguntou a Virgil, sério? Uma estátua. E aqui pensei que você estaria ocupado demais até para se lembrar do meu rosto. Agora que o perigo havia sido evitado, Avaline e Virgil decidiram levar Ashton para um topo Livan. Foi então que eles se depararam com uma estátua de si mesmo. Ao ver a estátua, Ashton pôde ver o que o escultor tentou fazer. Em uma tentativa de mostrar o lado Zombie-Wolf de Ashton, o escultor decidiu dar a ele braços peludos de lobo enquanto asas vampíricas saíam de suas costas. A estátua estava segurando Balmond em uma de suas mãos, enquanto metade do rosto parecia estranhamente deformado para homenagear seus genes mortos-vivos. Enquanto os genes dentro do corpo de Ashton viviam em harmonia, sua representação na estátua não. A estátua deveria simbolizar esperança para todos nos tempos difíceis. No entanto, a julgar pela aparência ameaçadora, é seguro salvar a estátua, que só poderia funcionar como um espantalho, se nada mais. Eles também podem adicionar uma foice em sua outra mão. Vamos continuar andando, certo? Virgil murmurou desajeitadamente e praticamente empurrou Ashton para longe da estátua. Acho que já tive o suficiente por hoje, respondeu Ashton. O perigo imediato pode ter sido afastado, mas a fonte do problema permanece. O surto começou em contingência e se espalhou como fogo em todo o Império. Dito isto, pouco ou nada foi feito para cuidar da causa raiz do problema. Eu estava com medo de que você dissesse isso. A Valina suspirou. A horda que você lutou hoje não era nem 10% da armada de mortos-vivos. Ashton assentiu ao entender o que a Valina estava insinuando. Se eles estavam lutando tão desesperadamente contra 10% de um exército, então era óbvio porque nada havia sido feito para recuperar o contingente. Todos estavam muito ocupados garantindo sua sobrevivência. A ideia de revidar nunca passou pela cabeça deles. Mas agora as coisas estavam prestes a mudar. No entanto, pular para enfrentar o inimigo sem estratégias e compreensão da situação era claramente estúpido. Apesar de ser a pessoa mais forte do planeta, Ashton não era arrogante o suficiente para subestimar um oponente. Felizmente, ele conhecia a pessoa que teria muitas informações para ele. Ele também pode ser útil para criar um lixo. Afinal, quem saberia criar um lixo se não o próprio lixo? Onde está esquecido? Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 460 Encontro inesperado antes de partir da Terra. Ashton solicitou ao lixo do Palácio Oriental que encontrasse uma maneira de curar a doença da cadáver. Como Ashton era dono do Palácio Oriental,
O lixo não podia desobedecê-lo. No entanto, Ashton não o tinha visto desde que voltou. O olhar no rosto de Evalina disse a Ashton tudo o que ele precisava saber. Então ele está desaparecido, Ashton murmurou, porque não estou surpreso. A última vez que o vimos, ele estava trabalhando na contingência, coletando amostras para testar os frutos de seu trabalho. Evalina respondeu, mas então a população de mortos-vivos cresceu explosivamente e perdemos todo o contato. E quanto ao Nirvana? Ouvi falar das autoridades mortas-vivas de lá? Deixe-me ler a resposta diretamente do correio. Evalina limpou a garganta. O ataque de contingência foi um ato de terrorismo, e nós o condenamos veementemente. Nossos melhores desejos estão com você e seu povo. Que as bênçãos de Thanatos brilhem intensamente sobre tu. Ashton franziu a testa. Ele mais ou menos sabia que o Império dos Mortos-Vivos tentaria se livrar da responsabilidade. Nenhum chefe de Estado-São jamais admitiria seu erro publicamente. Dito isso, Ashton esperava que eles fornecessem alguma ajuda, você sabe, para esclarecer um pouco a imagem deles. Além dos mortos-vivos, parecia que Alucard estava tendo dificuldades para governar Vania. Os nobres vampiros não ficaram tão felizes com sua posição positiva em relação aos lobisomens. Afinal, a animosidade entre os dois grupos não era segredo. Aos olhos dos nobres, o desastre os estava ajudando a se livrar dos lobisomens. Licania não existia mais. Seus cidadãos estavam desorientados e o exército desorganizado. Era o momento perfeito para derrubar seus inimigos mortais de uma vez por todas. Em vez disso, Alucard estava enviando recursos e soldados para ajudá-los. 3 mutantes que se aliaram contra os humanos estavam agora na garganta um do outro. O comportamento deles comprovou a teoria de que não importa quanta irmandade as pessoas compartilhem entre si, assim que a ameaça do inimigo comum desaparece, esses chamados aliados não hesitam em esfaquear as costas uns dos outros. Ricochete e os meta-humanos estavam se deliciando em ver os mutantes passarem por momentos difíceis. Mesmo depois de expulsar os humanos do planeta, os mutantes ainda eram inúteis como sempre. No entanto, Ricochete manteve seus homens sob controle. Eles poderiam achar a situação engraçada, mas, independentemente disso, agora faziam parte da tripulação do Reaper e, como tenente, os problemas do capitão eram seus. Sem mencionar que eles estavam em um planeta governado por mutantes. Tirar sarro deles certamente não seria bom para sua saúde. 3 continentes, 3 problemas. Ashton suspirou. Primeiro foi a situação dos mortos-vivos em contingência, que eles poderiam ter resolvido facilmente se Ashton tivesse sua nave com ele. Os canhões e as torres de plasma deveriam ter sido mais do que suficientes para limpar a contingência da imundície dos mortos-vivos. O segundo foi um problema no paraíso de Alucard. Indiscutivelmente, isso seria o mais fácil de lidar, já que havia 2 coisas que os vampiros respeitavam: linhagem e poder. Ashton teve os 2 depois de ser mordido por Drácula e ter uma força incomparável na Terra. O que significava que a chamada rebelião seria reprimida assim que ele colocasse algum bom senso em alguns nobres. Finalmente, indiscutivelmente o pior problema de todos eles foi confrontar os culpados. Invadir o Nirvana seria fácil. No entanto, como pouco se sabia sobre os mortos-vivos ou sobre o próprio país do Nirvana, isso seria bastante incômodo. Sabendo que as coisas iriam piorar se algum dos 3 problemas não fosse resolvido, Ashton teve que se ocupar imediatamente. O primeiro passo foi assumir o controle de Vania. No entanto, Evalina pensava o contrário. Alucard pode cuidar de si mesmo melhor do que você pensa, ela disse. Nosso foco principal deve ser recuperar territórios perdidos pelos recursos que eles têm a oferecer. E eu tenho alguém que você deveria conhecer. Quem? Apenas venha comigo um pouco. Ana poderia vir tão bem quanto você precisar dela, Evalina murmurou desajeitadamente enquanto os 2 a seguiam. Para ser franco, acho que precisaremos da ajuda de Ana mais do que você. Por favor, você não me odeia por isso. Porque o Ashton sorriu.
No entanto, aquele sorriso desapareceu assim que ele viu a pessoa que Avalina queria que ele conhecesse. Os olhos cheios de raiva de Ashton se fixaram na mulher que esperava por ele, e ele não queria nada mais do que rasgá-la em pedaços. Esta é a grande surpresa que você queria me mostrar? Ashton perguntou friamente a Avalina. Sua voz ardia de ressentimento. Avalina não conseguia mais olhar o filho nos olhos. Apesar de saber que Ashton não aprovaria seus métodos, ela seguiu em frente. Porra, você quer? Ashton ignorou Avalina antes de voltar sua atenção para o culpado. Essa é uma saudação bastante fria, mesmo para você. A senhora sorriu. É bom ver você também. Isso foi o suficiente para detonar Ashton. Com um flash, ele agarrou a senhora pela garganta e estava pronto para acabar com ela ali mesmo. Ashton, não. Ana gritou a tempo de detê-lo. Não vale a pena. Em seus momentos íntimos, Ashton revelou seu passado para Ana. Foi assim que ela ficou sabendo das coisas que a amante havia feito com ele. Para ela, a tortura era uma forma de treinamento, e foi um milagre que Ashton saísse dela com a mente intacta. Mesmo assim, matá-la não valia a pena. Infelizmente, Ashton não se importava. Mesmo agora, quando ele tinha a senhora em suas garras, a cadela ainda estava sorrindo. Não havia um pingo de remorso em seu rosto. Ei, mana. Acho que você quebrou seu brinquedo bem antes de eu brincar com ele. A senhora murmurou enquanto lutava para se libertar. Ele parece um brinquedo para você? Para surpresa de Ashton, outra senhora entrou na sala. A confusão tomou conta da raiva. Por que diabos dois deles estavam lá? TSK, eu deveria saber. Ashton estalou os lábios antes de aliviar o aperto no pescoço do clone. Uma covarde como você nunca me enfrentaria. Você pode dizer o que quer que te ajude a dormir, garoto. A patroa deu de ombros. Agora então, vamos começar a trabalhar? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.